Boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar com o seletivo da pós-graduação acadêmica em Direito da UFABA, a Universidade Federal da Bahia. Esse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise do edital de 2026, semestre segundo do ano. Então, se você está querendo prestar a UFABA esse ano ou ano que vem, fica comigo porque esse edital normalmente é bem padronizado, então várias coisas que eu vou falar aqui vão com certeza te ajudar com o edital, mesmo que você não esteja prestando este que eu estou lendo aqui e planilhando aqui, organizando num mapa mental para você poder acessar e navegar com confiança aí esse seletivo. Mas antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito São Paulo em Direito e Desenvolvimento e eu tô aqui como mentora e sócia da Dama Acadêmica, que é essa empresa que te ajuda a entrar no mestrado, doutorado, te ajuda a navegar essa carreira acadêmica, essa pós-graduação e a escrever artigos, fazer publicações de impacto aí para te celebrar, né, para celebrar a sua jornada e conseguir te colocar nessa posição aí de sucesso que você tanto merece. Eu tenho certeza que você vai chegar lá, mas aqui a gente te ajuda aí com esse empurrãozinho em relação a método, estratégia e acolhimento. Mas enfim, começando aqui, queria mostrar esse mapa mental. A gente tem aqui uma playlist de vários vídeos, né, de mapas mentais com análises estratégicas desses editais. E aqui a gente vai falar do edital da UFABA, ingresso 2026, semestre 2, né, segundo semestre. Eu gosto sempre de começar essa análise de edital entendendo a estrutura do programa, porque assim você entender onde você quer entrar, você não vai conseguir fazer um seletivo bom. Você tem que mostrar, né, essa compatibilidade não só do seu tema com o programa, mas com o seu perfil, né, com a sua atuação. Então vamos olhar para a estrutura do programa. Primeiro de tudo, a gente tem um mestrado e doutorado acadêmico em Direito. A gente tem o ingresso no segundo semestre de 2026, nesse edital específico. E a gente tem duas linhas aí, né? O mestrado foca em direitos fundamentais e justiça, já o doutorado foca em jurisdição constitucional e novos direitos, né? A gente tem uma questão diferente, né? Os dois têm focos diferentes, então, caso você queira entrar no doutorado, você já está olhando para um tema um pouquinho mais constitucional, né? Nomeamente falando assim, mais novos direitos, né? Então, às vezes, uma tecnologia, às vezes, um ambiental, né? A gente tem que pensar nisso, colocar isso no nosso radar. Mas a gente tem 4 linhas de pesquisas que estão, né, dentro desses dois grandes guarda-chuvas, cada um com o seu foco. A gente tem a linha de direito penal e liberdades públicas, a linha de Estado Democrático, direito e acesso à justiça, a linha de direitos fundamentais, cultura e relações sociais, e ainda a linha de direitos pós-modernos, bioética, cibernética, ecologia e direito animal. Bom, a ideia é que a gente tem vagas por linha. Eu não vou colocar aqui exatamente quantidade de vagas, porque isso não é muito significante agora. É importante você entender a quantidade de vagas, sim, em cada linha, para você poder se preparar e entender, né, se você, vai ter vaga na linha que você quer, né, e dois, o quão competitivo aí está sendo esse ambiente que você quer entrar e se realmente isso faz sentido na sua vida. Mas, enfim, essa é a visão geral, né, das linhas. Isso é bem importante porque a gente vai ter que construir um projeto bem alinhado a isso, mas isso vai ficar para mais para frente nesse vídeo. Só para a gente poder fechar a apresentação do programa, a gente tem algumas bolsas, né? Normalmente o pessoal que vem aqui pergunta pra gente na Dama: ah, será que eu vou ter bolsa? Será que eu consigo bolsa? Bom, normalmente nos sites das próprias instituições, não no edital, a gente tem informações importantes, né, específicas e que vão para além do seletivo. Então ali tem, né, as bolsas que eles dão ou que eles pelo menos incentivam você a ir atrás, que não necessariamente eles organizam chamados, mas tá aí, né, listadinho e você pode conferir melhor no site deles para entender como funcionam essas bolsas, né, periodicidade, valores, tudo mais, você consegue acessar pelos links que eles indicam. Agora indo para as fases do seletivo, que eu acho que é por isso que você está aqui, né? Então, primeiro a gente tem a inscrição. A ideia é que a gente tem o prazo de inscrição que ele é sagrado. Assim que sai esse edital, você coloca no seu cronograma, no seu calendário, no seu planner, qual é o prazo de inscrição que você tem, né? Nesse ano foi 10 de março a 30 de março. E a gente tem as inscrições pelo formulário, né?
Lá tá tudo bonitinho no edital, tem um formulário que você preenche, né, com todas as informações que eles pedem, coloca os documentos em anexo, né? E quais são esses documentos? A gente tem a guia de recolhimento da União e comprovante de pagamento da taxa de inscrição, né? Isso é muito importante, porque a gente tem o pedido de isenção, né, que você pode fazer até o dia 17 de março, né? Então, cuidado, porque senão você vai ter que acabar pagando, né, ou para o mestrado ou doutorado, o valor é bem similar, mas está aqui bonitinho para você ver, talvez mude um pouquinho a depender do ano, né, da inflação, mas a gente tem aqui os valores de referência para você poder ver. Você precisa já na inscrição, ó, enviar o comprovante de proficiência em língua estrangeira emitido por uma entidade certificadora recomendada e reconhecida por eles. Ou você pode mandar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no exame de proficiência em língua estrangeira que eles acabam dando para você poder fazer. Então a gente tem 2 caminhos aí, mas você precisa escolher um e, né, se preparar para isso. A gente tem o documento de identificação com foto e o anteprojeto de pesquisa. No final das contas, esse edital é um edital que pede pouco documento. É bem curioso, porque tem edital que a gente tem aqui, você vai ver na playlist, tem muito mais documento que eles pedem, então tá bem tranquilinho assim. Mas a gente tem o problema do anteprojeto de pesquisa que tá aí, né? Que você tem que enviar na inscrição. Então, este vai ser um ponto de muita atenção aqui, porque o projeto vai fazer muita diferença na sua vida sempre. E ele demora para ser construído, por isso que a gente fala, comece com antecedência. Sempre coloco em todo vídeo de análise digital que antecedência é importante. Por isso que eu acho legal você que está aqui querendo prestar esse seletivo mais para frente, fica aqui, porque é ótimo que você esteja aqui, porque você vai entender como se preparar para daqui a alguns meses ou para daqui a alguns anos conseguir prestar esse seletivo. Porque a ideia é que você vai construindo seu projeto aos poucos, vai fazendo esse diagnóstico da linha de pesquisa, os orientadores, aos poucos, sem correria. E é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente faz tanto produção de conteúdo, para te ajudar a entender a importância da antecedência e como se preparar aí para essas fases do seletivo. Mas, enfim, parando esse merchan sobre a dama, o importante é que a gente tem o mestrado acadêmico e o doutorado. A gente não tem doutorado direto, mas o mestrado acadêmico é para apenas concluintes, né, do curso da graduação até o período da matrícula. Então, se você já tem graduação, ótimo. Se você está na graduação e vai concluir até o começo da matrícula, né, o período da matrícula, você pode prestar esse seletivo do mestrado. Já o doutorado é, né, portadores do título de mestre ou pessoas que vão mestrar, né, que vão virar mestres, ter este título até a matrícula. Então, tranquilo, bem parecidinho os dois, e não temos doutorado direto, o que é bem comum, né? Atualmente, a gente tem hoje uma regulação do MEC que deixa a gente converter o mestrado para doutorado de uma forma bem mais rápida e mais fácil. Então, isso está sendo bem incentivado. Então, não se preocupem em já prestar o doutorado direto, não corra. Vai primeiro no mestrado, que é mais gostoso esse caminho, te capacita mais, enfim, vai pela voz da experiência aí de quem passou pelo mestrado e agora está querendo ir para o doutorado, mas sem pressa, sem correria, né? Bom, é isso sobre a inscrição. E agora as fases. A gente tem tudo isso de fase. É claro que o resultado final não é uma fase, mas só para a gente poder concluir, né, esse seletivo. Primeiro, a gente tem a prova de proficiência em língua estrangeira. Lembra que ela tem ou certificado que você tem que enviar, ou você tem que enviar que você pagou, né, o comprovante de pagamento da inscrição aí. Então, a gente tem uma inscrição separada, que nesse caso foi até o dia 30 de março, ou seja, concomitante com a inscrição no seletivo em si. Então, faça essa inscrição antes, né, da inscrição no seletivo do mestrado ou doutorado, porque você vai precisar do comprovante de pagamento. E são R$ 90 por idioma. E a ideia é que essa prova de proficiência ela é uma barreira de entrada, sim, porque sem aprovação nessa prova você não tem o seu projeto nem avaliado. Então, é um caráter eliminatório com uma nota mínima 7. Então, não é um inglês avançado, por exemplo, né? É uma coisa fluente, mas tomar cuidado, né? Tente se preparar, tente estudar antes, porque realmente 7 é uma nota razoável para você ter que atingir aí nessa prova. Essa prova tem 2 horas de duração para cada língua, e a ideia é que eles vão avaliar a capacidade de ler e interpretar e sintetizar textos. Bem tranquilo.
A ideia desses critérios de correção que eu vou colocar aqui é basicamente compreender informações gerais específicas do texto, a exposição e organização de ideias principais do texto, capacidade de síntese das ideias e argumentos do texto, o que é bem parecido, né, com o resto que já foi falado, mas enfim, e linguagem clara, adequada e gramaticalmente correta. Então, com isso, você já consegue pegar alguns textos, tanto acadêmicos quanto notícias, reportagens, e fazer um teste, né? Tentar estruturar argumentos, né, do texto, tentar organizar relações entre dados, tentar sempre escrever com essa linguagem clara, adequada. Então, é um jeito legal de você estudar, já que ele já tem os seus critérios de correção aí, todos elencados no edital. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem que é possível você fazer uma consulta a materiais como dicionários monolíngues ou bilíngues impressos e publicados com SBN, mas você não pode utilizar dicionário eletrônico, digital, virtual ou online. Então é legal que você pode levar um dicionário sim, então você facilita muito a sua vida, né? Quando você tem algum tipo de pedido de sinônimo, né? De significado de alguma palavra, mas você não pode usar a versão digital só física. A prova ela acontece no dia 9 e 10 de abril de forma presencial e o seu resultado é lá no dia 29 de abril, ou seja, uns 20 dias aí depois do ocorrimento, né, da prova. Agora a gente tem o anteprojeto, que é uma parte bem importante porque você tem que enviar na inscrição, coloquei até em vermelho aqui porque realmente é muito importante essa fase. Você precisa estabelecer alguns critérios, né, a partir desse edital para você poder cumprir, né, com esses conteúdos obrigatórios, né, uma formatação específica que eles pedem e eu deixei aqui já linkado para você poder tirar print, depois consultar. É bastante coisa, por isso que eu deixei aqui mais organizado possível. A ideia é que você tem que ter o título do seu projeto, a indicação do projeto de pesquisa da orientadora ou do orientador e o nome desse orientador ou orientadora que você quer prestar. A gente tem também a indicação do problema de pesquisa, as hipóteses ou questões orientadoras que eles chamam aqui, a justificativa, a fundamentação teórica ou revisão da literatura, né? Ou revisão da literatura. Temos também os objetivos gerais e específicos, a metodologia, uma proposta de sumário, um cronograma que eles inclusive colocam, né? Quanto para o mestrado, quanto para o doutorado e o levantamento bibliográfico inicial. Então a gente tem bastante coisa aí para dar conta, percebe? Se você espera o edital sair lá no começo de março e você quer entregar no dia 30 de março, um projeto desse, você vai ter que correr e virar à noite. E não é isso que a gente quer, por isso que a gente fala para a gente tratar da antecedência, do planejamento, né, da estratégia aí e conseguir aplicar um método de construção de projeto aos poucos, né, com revisão, com, né, tempo para você pensar, fôlego, para você não ter que ficar correndo, virando noite, ser aquele pesadelo aí na sua vida só porque você quer tentar entrar no mestrado ou doutorado. Então esse é o conteúdo obrigatório que você tem que ter no seu projeto. E a formatação específica que eu vou deixar aqui indicada só para vocês verem, mas é uma formatação específica clássica, né, bem ABNT, então é bem tranquilo da gente seguir. E o importante é a gente ressaltar que se você identificar em qualquer momento, em qualquer local do seu projeto, né, inclusive nas propriedades de identificação do documento, se você se identificar, você vai ser automaticamente eliminado o seu projeto. Então, você não pode deixar isso passar, isso tem que ser uma garantia que você vai, né, cumprir com esse requisito e não pode passar de 10 páginas. Então, lembra que a formatação era tamanho 12, Times New Roman? Então, se você coloca uma fonte menor, porque você não pode passar essas 10 páginas, eles vão te pegar. Então, cuidado, não passe dessas 10 páginas. É um projeto pequeno, né? Eu acho, porque a gente não vai contar a capa e o levantamento bibliográfico inicial. Mas olha a quantidade de coisa que tem que caber em 10 páginas. Uma justificativa robusta, né? Um problema, hipótese, fundamentação teórica, objetivo geral, metodologia, proposta de sumário, cronograma, tudo isso dentro das 10 páginas. Então, cuidado. Tenha tempo para você revisar, para você poder enxugar esse projeto, né? E cuidado para não usar IA, porque a IA vai ou resumir muito, ou vai pressupor muito. Então, já é um pontinho de atenção que eu deixo aqui para vocês. Por fim, ela tem essa fase, né? O caráter eliminatório, o resultado no dia 15 de maio. E ele é avaliado pelo orientador que você indicou lá no seu formulário. Lembra que você precisava indicar?
Então, isso é muito importante. Olhe para os projetos de pesquisa dos docentes e estude não só para indicar qual vai ser, mas estude na medida em que você pode tentar pensar que temas que se relacionam com o que você gostaria de estudar ou com o que você já está estudando, né? Talvez você fez uma pós, talvez você fez um TCC sobre isso, talvez você tenha participado de um evento que você gostou de um tema. Pense nesses temas que possam circundar e se conectar aí a esses projetos de pesquisa desses orientadores. E escolha um que faça sentido, que seja fácil de você mostrar essa relação, que isso vai, assim, ser uma cereja no bolo aí para a banca olhar e falar: esse candidato é válido, é bom e a gente quer aqui no nosso programa. Então é isso sobre a fase do anteprojeto. Ela é muito importante porque ela tem que ser feita com muito tempo, eu já falei isso, então cuidado, vou sempre falar isso. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, pode até pular um pouquinho no YouTube, porque eu sei que é chato. Mas para quem precisa entender o porquê, escrever um projeto de 10 páginas não é simples, não é fácil, não é rápido. Quanto menos páginas, mais difícil é, porque a gente quer colocar tanta coisa, a gente precisa explicar pressupostos, a gente tem que explicar a metodologia, a gente tem que introduzir o tema, mostrar que ele existe, né? Mostrar várias coisas. Então, cuidado para não fazer de uma forma muito rápida, em 1 semana, 2 semanas, você não vai conseguir chegar a um projeto bom. Então, por isso, antecedência é a chave. Acabei finalmente, vou passar para a prova de conhecimentos específicos, que ela é uma prova presencial, uma data posterior, né, até a divulgação de quem passou no anteprojeto. Então, a ideia é que você já teve a prova de proficiência de língua estrangeira, você já teve a parte de avaliação, né, do anteprojeto, e agora você vai ser requisitado a estudar, né, e entender essa parte dos conhecimentos específicos. Isso vai ser importante você prestar atenção, primeiro em relação ao cronograma, né? Então é em junho. Então lembra que o anteprojeto saiu em maio. Então você tem aí 2 semanas entre sair o resultado do projeto e a prova. Então cuidado, porque em 2 semanas você não vai conseguir estudar tudo para a prova. Então se você já se inscreveu em março e talvez tenha feito a prova, eu não lembro exatamente agora quando que é a prova de conhecimento específico, conhecimentos em língua estrangeira, é dia 9 e 10 de abril. Então, metade de abril, você começa a estudar para essa prova de conhecimentos específicos, porque você já entregou o projeto, você não tem que fazer nada nessa fase de avaliação do anteprojeto. Então, você tem pelo menos metade de abril, maio, para você poder estudar para essa prova de junho. Faz total sentido no cronograma, você tem pelo menos 1 mês e meio aí de estudo, que talvez você consiga depender, né, de como que vai ser seu estudo. Essa prova ela vai ser dissertativa, de acordo com a bibliografia obrigatória divulgada no anexo 2 lá que eles colocam, e ela é sem consulta, então cuidado para você não contar aí, né, com algum tipo de consulta, porque realmente você não vai poder, você pode ser eliminado se você levar alguma coisa, né, se te pegarem colando. A nota mínima é 7, a gente tem 2 dos 3 examinadores que vão ser divulgados no edital. Então isso é interessante porque você pode já estudar essas pessoas, o que elas são, né? Elas são procuradores, juízes, só professores, só entre aspas professores. Que perfil que eles têm, né, de atuação, de discussão, porque às vezes eles podem gostar mais se você fala sobre um caso que ele atuou, por exemplo, ou que ele já publicou sobre, conhece muito bem. Mas isso também é um cuidado que você tem que ter, porque se você vai citar alguma coisa que a pessoa conhece bem, quer dizer que ela vai realmente saber muito bem sobre o assunto e você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, é interessante você fazer esse equilíbrio, né, de poder chavecar um pouquinho, né, os temas que a pessoa gosta, porque são 3 examinadores, então não é tanta coisa aí para você estudar, mas é interessante você, né, se precaver e não usando, por exemplo, o ChatGPT para resumir o caso, por exemplo, porque ele pode incorrer em muitos erros, então cuidado aí para não fazer uma coisa automática que pode te prejudicar aí nessa fase tão importante que é a prova de conhecimentos específicos. Por fim, vai ser divulgada a lista de aprovados no dia 30/6. E depois dessa prova presencial, com o resultado, né, no dia 30/6, a gente tem a prova de títulos, que é basicamente uma formalidade que você tem que também se preparar e enviar as coisas, né?
você tem que enviar o seu Lattes atualizado após a divulgação da aprovação na fase anterior. Então, depois do dia 30/6, você tem aí alguns dias para enviar esse Lattes atualizado. Então, é importante que você já esteja trabalhando nessa parte depois de fazer a prova. Porque a prova de conhecimentos você fez quando? Vamos ver aqui de novo. A prova de conhecimentos você fez lá no dia 2, 3 de junho. Você vai ter quase um mês para receber a divulgação, né, que você foi aprovado, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado. E daí, dia 30/6, 31, se tiver 31, ou vai ser dia 1º de julho, você vai enviar o seu Lattes, que já foi atualizado durante esse mês de junho, aí, sem correria, né, sem virar noites. E você também vai fazer uma apresentação dos seus documentos a partir de regras, né, que está no anexo 3. Lá do edital você confere tudo bonitinho. Eu não ia transcrever aqui porque é muita coisa, né, de formatação, mas está tudo explicadinho lá, você pode usar como modelo. E o importante é que você vai criar uma pasta em um serviço de armazenamento para você poder conceder acesso ao link para a comissão poder olhar para essa pasta. Então, você não vai fazer o upload desses documentos em alguma plataforma deles. Não, você vai colocar numa pasta sua, provavelmente Google Drive ou OneDrive, Dropbox, são as 3 mais clássicas, né? Você vai usar uma delas para você poder fazer o upload da sua apresentação, né, e dos seus documentos e enviar para eles para conceder acesso, aí eles poderem verificar e conferir o que você colocou aí no seu Lattes, que é a sua produção e atuação acadêmica. Por fim, a gente tem de resultado final a maior média final, que vai ser a média aritmética das notas conferidas por cada examinador à prova de conhecimentos específicos, que vai ter peso 7, e junto a gente tem a nota da prova de títulos, que terá um peso de 3. A ideia é que você vai ter um resultado preliminar no dia 21 de julho, para ter o resultado final, depois de recursos, né, tudo mais, no dia 30 de julho. Essa é a nossa visão aí geral do nosso seletivo, só para a gente poder ver o cronograma, pode tirar print à vontade. A ideia, então, é que a gente tem um começo lá em março, finzinho de março, com as inscrições. A gente passa pela prova de proficiência, aprovados na primeira fase, para você ter uma avaliação do anteprojeto, para ter a prova de conhecimentos específicos, com aprovados na prova lá no fim de junho, para você enviar até 2 dias úteis após a divulgação desses aprovados à pasta de documentos, para você poder ter a sua divulgação aí da sua aprovação no mestrado ou doutorado lá em julho, né? 21 é o resultado preliminar e o resultado final fica para o dia 30 de julho. É isso, a gente tem então essa visão geral do nosso seletivo. Vou deixar aqui tudo bonitinho, abertinho para vocês verem. O importante então é a gente focar na antecedência, já fecho aqui falando sempre sobre isso. A gente fala muito pro pessoal que entra na nossa mentoria aqui, que é muito importante você entrar em qualquer momento nessa preparação para o seletivo, porque nunca é cedo demais e sempre é tarde demais, essa é a impressão. Se você esperar então o edital abrir, pior ainda. Eu não gosto de ter gente, eu não gosto de receber gente aqui na Dama que tá com o edital aberto, a gente recebe, claro, mas vai depender muito do estágio que a pessoa já está de preparação aí para esse seletivo, porque a gente não faz milagre, é impossível fazer milagre em 3 semanas que você tem do dia 10 de março ao dia 30 de março para parir um projeto de 10 páginas, que seja alinhado aí com esse orientador, que seja bem escolhido, para você poder organizar seus documentos, para você deixar tudo bonitinho e organizado para submeter ainda já se inscrevendo na prova de proficiência. Enfim, é surreal. Então, cuidado, antecedência é a chave. Se você tiver a fim de ir atrás de uma mentoria para a construção desse projeto, que é a parte mais importante, porque sem isso, eles não vão te considerar como candidato. Você pode ter um perfil maravilhoso, mas se você não sabe metodologia, se você não sabe alinhar o seu projeto a eles, eles não vão te querer lá. Então, se você quiser esse apoio, né, essa ajuda com essa estratégia que a gente tem, com o nosso método, vem falar com a gente. Tem aqui embaixo alguns links de algumas mentorias que a gente te ajuda, tanto a se organizar para o seletivo, quanto também só focado no projeto, depende da sua necessidade. Então, confere aqui embaixo, a gente tem os sites desses produtos para você conferir. E se tiver afim, manda mensagem também que a gente pode conversar, a gente pode te orientar para entender o que é melhor para você, se está na hora de você começar essa mentoria. Mas a gente está aqui para você porque a gente sabe que é difícil, mas dá para a gente entrar numa universidade pública,
para ganhar uma bolsa ou para, né, ter aquele status e a delícia, né, de falar que a gente passou no mestrado, doutorado. Então a gente está aqui para te ajudar a seguir nesse caminho aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Só falta aquele empurrãozinho aí de um método e uma estratégia aí, que eu consegui te mostrar um pouquinho aqui nesse começo de vídeo, que eu tenho certeza que você vai poder conferir no nosso curso depois, tá bom? Até mais e até a próxima!